Boa noite, pessoal, queridos amigos, trabalhadores, evangelizadores, estudantes da nossa querida Vinha de Luz. Hoje estamos aqui mais uma vez para mais um trabalho, do nosso Digi em Estudo, onde a gente tem a oportunidade, ao longo desses meses todos, desde março, poder conversar com alguém, uma pessoa da nossa Vinha, sobre um assunto específico que essa pessoa domine, que essa pessoa conheça, que essa pessoa possa contribuir de alguma forma. Hoje a gente tem aqui a alegria de ter a Ana, que é estudante da casa, trabalhadora, evangelizadora, que no momento está afastada, devido à licença maternidade, mas continua envolvida nos trabalhos com a gente. Então a gente hoje vai falar sobre esse assunto, sobre direito e leis divinas. A Ana, que tem conhecimento na área, trabalho nessa área, formação na área, então ela pode contribuir para nós bastante nesses aspectos aí. Então, Ana, obrigado pela tua presença, obrigado por estar com a gente aí hoje e seja bem-vinda. Boa noite, Carlos. Boa noite para todos os amigos da Vinha, para aqueles que nos assistem, nos ouvem. É uma alegria participar do projeto, agradeço o convite. Não sei se estou à altura da discussão, mas vou tentar contribuir com o que for possível, com as minhas limitações do conhecimento, tanto do direito, quanto da doutrina espírita. Aproveito para te parabenizar também pelo projeto, pela idealização. Acho que é um trabalho que certamente engrandece bastante a Vinha de Luz e a doutrina espírita. Acho que todo mundo aproveita, O entrevistador, entrevistado, quem ouve. Eu sou fã do programa, então estou bem feliz de participar. Espero trazer contribuições interessantes para o pessoal. Que bom. Obrigado aí pelas palavras. E, na verdade, o trabalho é nosso, a minha parte aqui é bem pequena, porque, na verdade, quem faz o programa, vamos dizer assim, é os entrevistados, Mas, enfim, a gente está aí para mais um programa. Só relembrando, pessoal, que esse é o nosso antepenúltimo encontro do ano. Nós temos mais um, nesse mês de novembro. E depois temos o final, que é no mês de dezembro. A primeira semana de dezembro, primeiro domingo de dezembro será o último. Então, esse é o antepenúltimo. Tá? Temos apenas mais 2 até o final do ano. Então, Ana, a primeira questão que eu queria te fazer, a gente vai falar sobre direitos, sobre leis, humanas e divinas, Então, a primeira pergunta que eu ia te fazer, o que é o direito? Como a gente pode definir o direito no aspecto que tu achar mais interessante trazer para nós, porque o tema nosso fala sobre isso, Então, o que tu pode dizer para nós sobre o que é o direito, a definição, o conceito, enfim, sobre o direito? Bom, Carlos, assim como a física, a pedagogia, a psicologia, algumas formações aí que já passaram pelos entrevistados, o direito também é mais uma ciência, É uma ciência jurídica e ela tem como um propósito, assim, sistematizar as normas que nós temos, que estão em vigor num determinado território, um determinado período histórico. Então, ela tem essa pretensão de organizar, decretos, resoluções, legislações que nós temos em vigência, e ela tem essa preocupação, então, a ciência jurídica de estudar regras, processos, que surgem e se estabelecem para limitar e para harmonizar as nossas relações sociais, para a gente contextualizar um pouquinho, assim, o que é o direito, a gente vê muitas vezes essa expressão sendo usada, e se a gente for olhar na Constituição Federal, por exemplo, que é a nossa lei maior, a gente vai ver que ela fala que o Brasil é um Estado democrático de direito, Cada expressão dessa grande expressão tem um significado, O Estado democrático e de direito. E por que de direito, significa dizer que o Brasil, o exercício do poder público no Brasil, ele está submetido a normas e procedimentos jurídicos, procedimentos legislativos, judiciais, administrativos, que o cidadão ele pode acompanhar, pode contestar a legitimidade, enfim. Então, significa dizer que nós vivemos num país onde existem regras previamente estabelecidas para um controle
estatal. Então, por isso que a gente muitas vezes ouve essa expressão do Estado Democrático de Direito. E essa sistematização de regras, assim, é bastante importante para permitir o nosso convívio social, né, Carlos? É um convívio harmônico entre as pessoas, né? E não é recente, o direito não é recente, né? Essa sistematização de normas, né? Ela remonta à origem lá das primeiras sociedades, né? Até lá na pré-história, quando a gente nem tinha domínio da escrita, por exemplo. A gente costuma fazer essa relação, né, entre direito e lei escrita, mas, na verdade, essa sistematização de regras, né, mais ou menos, ainda não era uma ciência, mas essa ideia de sistematizar, de normatizar a sociedade é algo muito antigo, né? E aí, lembrando dessa antiguidade toda, eu sempre me lembro de diversas passagens bíblicas, assim, da história da vida de Jesus, que a gente tem uma menção numa expressão que é os doutores da lei, né? Volta e meia a gente tá lendo algum texto, né? Alguma história da vida de Jesus, alguma passagem, e a gente vai ver, né? O doutor da lei questionou, o doutor da lei falou alguma coisa. E esses doutores da lei nada mais eram do que os juristas da época, ou seja, né, pessoas que tinham um conhecimento das leis que regiam aquela sociedade naquele período, né, e propagavam para os demais como era o código social daquele momento histórico, né? E aí, enfim, a gente sabe que Jesus veio para quebrar algumas dessas normas. Geralmente, quando o doutor da lei vem falar alguma coisa para Jesus, Jesus dá no meio, né? Trazendo já essa ideia da diferença entre a lei dos homens e a lei de Deus. Então, já dá um gostinho mais ou menos do que a gente vai falar. E também é interessante a gente pensar que lá, muitas vezes, questionavam Jesus, né, sobre temas que a gente já conseguiu superar e alguns temas que a gente não conseguiu, assim. E aí mostra também como o direito, a ciência jurídica, ela é muito dinâmica, né, como muda o tempo todo, né, porque as leis dos homens mudam muito de acordo com as mudanças que ocorrem na própria sociedade, assim, né. Então, o direito é uma ciência, né, mas que ela tem uma inconstância, assim, ela tem uma mudança muito frequente, justamente porque ela está relacionada a esse progresso da sociedade. Legal. E indo nessa linha, assim, né, a gente falando de direito, né, as questões de regras, enfim, puxando um pouquinho mais para a questão, né, da questão divina, assim, né, nós estamos submetidos a regras divinas, às leis divinas, né, e somos filhos desse Pai maior que nos rege, que nos orienta, e diferentemente das leis humanas que estão sempre evoluindo, as leis divinas não mudam. Em função disso, quais são os nossos direitos, né, à luz, né, dessa orientação divina, dessa justiça divina? Quais são nossos direitos, visto que existem leis divinas, né? O que pode falar para nós, hein? Bom, Carlos, na verdade, até fazendo essa relação, assim, né, da lei dos homens com as leis de Deus, eu achei uma passagem bem interessante no Livro dos Espíritos, a questão 795, que fala um pouquinho do quanto a gente tem um imaginário, assim, de direitos, né, que não são reais, né? E aí a questão fala, né, influenciado pelas suas paixões, não raro criou direitos e deveres imaginários, que a lei natural condena e que os povos vão riscando dos seus códigos à medida que progridem. Então, como a gente realmente tem uma ideia equivocada com base nas leis dos homens, com base no nosso nível, né, de evolução, enfim, no nosso momento evolutivo, como a gente a gente se equivoca em relação aos nossos direitos, né, afetados por diversas questões, né, influências econômicas, sociais, enfim, o quanto a gente tem ainda uma confusão nesse aspecto. E aí, como tu mesmo disse, a gente precisa realmente ir atrás das leis divinas, né, que são imutáveis, que estão aí na nossa consciência e que nos trazem a verdadeira resposta para esse teu questionamento, né? Quais são os nossos direitos, afinal, né? E aí, lá na questão 875 do Livro dos Espíritos, o Kardec vai pedir para os espíritos uma definição de justiça. E ele vai receber a seguinte resposta, mais ou menos bem relacionado com a questão dessa tua pergunta.
os espíritos vão dizer o seguinte para o Kardec: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E lá na 876, disse o Cristo, né? Os espíritos vão trazer essa informação. Queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedesse em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência, não lhe podia Deus haver dado. Ou seja, pelas respostas que os espíritos deram para Kardec no Livro dos Espíritos, os nossos direitos, eles estão gravados na nossa consciência, né? Vieram conosco, vêm conosco a cada reencarnação, e eles têm um limite muito claro, né? Que é o outro, né? Que é o respeito aos direitos do outro. E a gente tem algumas dificuldades de compreender esses limites, de compreender quais são os nossos direitos, em razão da nossa dificuldade inerente ao nosso momento evolutivo, né? Mas Kardec deixa bem claro que os direitos divinos são esses, são aqueles que a gente sabe na nossa consciência quais são e tem um limite muito claro que é o respeito ao direito do outro. Então, em síntese, eu acho que os direitos com base na lei de Deus seria mais ou menos por aí. Sabe que essa questão que tu trouxe da justiça, essa questão é uma das que eu mais gosto no Livro dos Espíritos. E conforme a tradução, ela respeito ao próximo, respeito ao direito de cada um, varia um pouquinho. Mas ela é extremamente, assim, de acordo com o que Jesus ensinou, né? Fazer o outro gostaria que fizesse contigo mesmo. E se a sociedade vivesse dentro desse paradigma, com certeza a gente estaria num mundo muito melhor, né? Respeitando os direitos do próximo, respeitando o espaço do próximo, enfim, né? Eu acho que essa questão, eu gosto muito dessa pergunta do Eu acho que Jesus sempre traz essa dualidade, assim, né? O convívio em relação a ti e ao outro. Sempre essa relação com o outro. A gente não vive só, né? E aí, como tu disse, né? A regra, qual foi a lei maior de Deus, de Jesus, perdão? Que ele trouxe, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Então, sempre essa relação. Então, os direitos também não poderiam estar desassociados do outro, né? Acho que tem essa relação lógica aí. E uma coisa, só um parênteses, né? Se a gente for pegar, assim, a questão dos direitos, essa questão do respeito ao próximo, talvez o maior de todos os direitos que a gente tem é direito à vida, né? E a vida em todos os aspectos. Né? Não só a viver a vida, mas a vida, usufruir a vida na essência, né? Em todos os aspectos, e nesse mesmo sentido, tu respeitar a essência da vida do próximo. Né? Então, acho que é bem por aí mesmo. Né? É bem legal isso aí. E bem fácil, né? Bem simples. Não, simples o problema é a aplicação que é complicada, né? Porque daí entra questões que tu falou lá no início, que as leis, enfim, o direito é muito mutável, as coisas, conforme as nossas visões, né? Conforme a nossa interpretação, conforme, enfim, nossos desejos, um monte de coisa que envolve, né? Então, até a gente ter essa consciência plena das leis divinas, a gente vai estar nessa mão aí, né? Tentando achar esse caminho aí. Queria te fazer uma pergunta agora sobre a questão dos direitos do homem, tá? Charles Melick, né? Charles Melick, relator da Comissão dos Direitos do Homem das Nações Unidas, e traz uma frase que é o seguinte, né? Eu tirei um trechinho da frase do texto dele, enfim, tirei um trechinho, que diz o seguinte: os direitos do homem pertencem à essência do homem. Tá? Então, os direitos do homem pertencem à essência do homem. Com relação nessa frase, eu queria que tu respondesse para nós, o que tu acha que significa isso, e qual a relação desses direitos do homem, né, esses direitos do homem com os direitos naturais do homem, que está relacionado com essa questão das leis naturais, as leis de Deus. O que tu pode falar para nós? Hein? Bom, bem interessante a pergunta, Carlos, no sentido de trazer para a gente conversar aqui sobre a Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, que vai ser o grande produto dessa comissão que tu te refere no questionamento.
E aí eu acho interessante trazer, assim, um pouquinho do contexto histórico, né, em que Malik comentou isso, disse isso, e, né, o momento em que essas questões foram aventadas, assim. Essa Comissão dos Direitos do Homem das Nações Unidas, para quem não sabe, enfim, para a gente relembrar, assim, ela foi criada logo depois, no final da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, no momento que a sociedade estava passando pela sua maior crise, né, relacionada aos direitos humanos, assim. Então, um momento em que a gente estava tentando retomar a essência do indivíduo, assim, estava tentando se repensar sobre essa essência, né? Qual era, afinal, qual era o verdadeiro sentido da nossa vida, qual era o verdadeiro sentido, né, de tudo aquilo que estava acontecendo, porque a humanidade estava num momento crítico, né? A gente tinha chegado no fundo do poço, pelo menos até então, né? Então a comissão ela foi formada para tentar se buscar novamente o que havia de profundamente dentro de cada um de nós, né? Para tentar prosseguir, para juntar realmente os cacos que a Segunda Guerra tinha causado, né? Enfim, tínhamos passado aí por Holocausto e todas aquelas situações terríveis, bombas atômicas, enfim. E aí, dessa comissão, que o Malik fez parte, em 48, a gente teve a Declaração dos Direitos Humanos, né? Que foi um marco legal muito importante, assim, para o mundo recomeçar e que ainda repercute muito, né, nas legislações de diversos países. O Brasil, por exemplo, é signatário dessa legislação, assim. E aí, nesse contexto, Carlos, a frase do Malik, nessa questão de trazer a essência, né, do indivíduo, me parece que essa comissão ela foi muito auxiliada pela espiritualidade benfeitora, assim, para pensar sobre a essência do homem, né? Afinal, que direitos seriam esses que a gente estava precisando preservar a qualquer custo? Que direitos eram esses que eram inegociáveis, né? Que eles estavam, na verdade, gravados dentro de cada um de nós, né? E Malik teve essa, na verdade, essa grande percepção, né, que os direitos do homem pertencem à essência, né, à essência do homem. E é interessante, por exemplo, se a gente for olhar, colocar no Google ali Declaração dos Direitos do Homem, é fácil, assim, de achar o documento. Lá no artigo 1º, por exemplo, vai dizer que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. E olha que interessante como esse artigo 1º está muito vinculado, assim, tá muito parecido com o que a gente vai ler lá no Evangelho sobre os caracteres do homem de bem, né? Então, e esse artigo 1º é o norte de todo o resto da declaração que foi feita. Então, me parece que o contexto em que Malik disse isso é um contexto muito importante, um contexto realmente em que a humanidade precisava se reerguer, precisava de porque temos as nossas necessidades dessa lei dos homens ainda, então precisávamos de um documento que se aproximasse, né, ao máximo, né, de acordo com a nossa limitação, com a nossa condição evolutiva, que se aproximasse muito daquela mensagem que Jesus nos deixou, daquela mensagem que os Espíritos volta e meia nos trazem, né, que Jesus é nosso grande exemplo, né, de homem de bem. Então, me parece que Malik acertou bastante nessa referência, e quanto à declaração que foi emitida depois dessa comissão, ela tem essa ideia de busca da essência do homem, que está, na verdade, muito intrínseca a esse homem de bem, a essa mensagem que Jesus nos trouxe, né? E aí, quando tu pergunta, assim, qual é a relação dos direitos do homem com os direitos naturais do homem, ela tem uma relação absurda, né, Carlos? Porque, na verdade, os direitos naturais do homem, trazidos nessa declaração e depois em diversos outros documentos normativos internacionais e nacionais, trazem essa essência que está muito relacionada aos direitos que são trazidos lá pelo Livro dos Espíritos, pelo Evangelho, que é a questão, como tu mesmo comentou já, né? O direito à vida, o direito à liberdade, né? São direitos essenciais, né? Que, se a gente for ver, estão lá gravados nas leis morais, né? Então, tem uma relação muito, muito profunda, assim, com essa ideia dos direitos do homem, né?
buscados ainda pelas leis humanas e as leis divinas. E é importante falar, né, que embora a Declaração Universal dos Direitos Humanos seja lá da década de 40, a gente ainda está buscando, né, uma perfectibilização daquele documento, né, porque ele é tão aproximado, acho que é o documento normativo mais aproximado que a gente teve até hoje, talvez, das leis divinas, enfim, né, me parece muito aproximado, assim, que são realmente lições muito profundas, que é um grande desafio para as nações, né, cumprirem. Então, algumas coisas a gente já conseguiu vencer em alguns países, em outros não. Algumas coisas realmente estão muito longe ainda, mas estão aí para serem cumpridas, né, e para que a gente possa seguir como um norte para o nosso progresso, né, tanto da nossa humanidade como um todo, quanto das nossas legislações aí humanas. É um desafio, né? A gente tem que... Mais um. Mais um, né? Eu queria agora te fazer uma pergunta, né? Tu comentasse um pouquinho sobre subjetividade, objetividade e na questão dos nossos direitos divinos, né? Comentasse um pouquinho sobre essas questões e relacionado isso com os nossos direitos divinos. Pode falar alguma coisa a respeito para nós? Vamos ver aqui nos meus apontamentos. Bom, Carlos, sobre a questão da subjetividade e da objetividade, eu fiquei pensando bastante sobre, assim, porque a gente costuma muito, quando vai falar sobre qualquer discussão, assim, a gente fala, isso é muito subjetivo, né? Cada um pensa uma coisa, depende muito do ponto de vista, a gente sempre dá uma relativizada. Assim, se a gente for ver a expressão, o que significa subjetividade, assim, é como se a gente fosse relativizar, né? Vamos relativizar num contexto, numa situação, num caso concreto. E a gente costuma fazer muito isso. E aí, quando a gente vai pensar nos direitos divinos, eu fiquei pensando sobre isso, porque a gente relativiza muito quando a gente vai pensar sobre, né? Então, por exemplo, direito à vida, né? A sociedade está aí o tempo todo trazendo relativizações, né? Bom, não, mas vamos pensar no aborto, né? Mas num caso, né, de estupro, é complicado, pois é, a gente tem que pensar. Pena de morte, o fulano fez algo muito, muito horrível. Não, acho que a gente tem que relativizar, acho que de repente é possível, né? A gente está sempre relativizando. Só que me parece que essas subjetividades que a gente traz nas nossas discussões, elas estão em consonância com o nosso momento evolutivo, né? Com o nosso momento de conseguir compreender as leis divinas, né? Ou seja, a gente não tem uma real compreensão, né? Quando Jesus traz para a gente, né, amai o vosso inimigo, para a gente é um desafio, é uma coisa que a gente consegue em alguns pontos, aí já vai pensar numa outra situação, já é um desafio muito grande. Então, me parece que a subjetividade, né, em relação aos direitos divinos, surgem na medida das nossas limitações de compreender esses nossos direitos divinos. Porque eu acho que eles são muito objetivos, eles são muito claros. Tu comentou agora há pouco, eu fui falar que era difícil, né? E tu disse, não, é muito simples. Difícil é a gente compreender. Então, me parece que os direitos divinos, eles são muito objetivos e muito claros. O problema está na nossa compreensão, no nosso período, no nosso momento, né? E cada um tem o seu. Talvez para um seja mais fácil, talvez para outro seja mais difícil, mas eu acho que essa subjetividade que a gente traz o tempo todo para as nossas discussões e também para as leis divinas, elas surgem em razão da necessidade que nós temos de relativizar efetivamente, porque nós não conseguimos compreender na totalidade. Né? Talvez lá antigamente nós relativizássemos ainda mais alguns pontos que hoje nós já não precisamos mais. A gente já consegue ver com muita clareza, né? Mas ainda temos muitas dificuldades de ver com tanta clareza, com tanta objetividade. Mas eu acho que, como tu mesmo disse,
são muito simples, os direitos são muito simples, as leis divinas estão aí muito claras para quem quiser, né, conferir na sua consciência, para quem quiser ler as obras básicas da doutrina. Difícil mesmo é a gente colocar em prática. Essa questão da subjetividade me vem muito a questão do... Às vezes, aquela coisa que às vezes eu comento em sala, né, dos agravantes e atenuantes, né. Tem um cara também, dessa área, acho, do direito, também é Franz von Liszt, ele analisava a causa do comportamento, por que a pessoa fez tal coisa, né? Sim. Qual o motivo que levou a pessoa a fazer aquilo? Ele trouxe a teoria da culpabilidade para a teoria do crime. Pois ele fez essas ponderações. Uhum. Exatamente. Daí, ou seja, o que eu fico analisando, né? Às vezes a gente vai ter algumas atitudes que tem justamente a ver com aquilo que eu falei, dos agravantes e atenuantes, né? Por exemplo, eu vou fazer alguma coisa sabendo daquilo que está errado, tem um peso. Às vezes eu faço uma coisa que eu não sei, tem outro peso, né? Então, a gente ainda é bem complexa essa questão toda, assim, da gente ainda desabrochar para essa questão da consciência das leis divinas, né? Porque a gente está num caminho ainda, né? Mas, como tu falou, as leis divinas são bem objetivas, né? Mas essa questão nossa interna aí que é o problema ainda, né? Mas é interessante teu ponto de vista também, Carlos, essa questão da relativização que a própria doutrina refere, né? Nessa questão do ponto de vista de situações que são mais graves, situações que são menos graves. Quanto mais conhecimento, mais grave é, né? Mas eu também acho que aí a gente tem talvez ainda uma dificuldade de interpretação em alguns pontos. Eu acho que a gente ainda pensa, talvez, em certos atenuantes, em certos agravantes, que talvez não sejam agravantes e atenuantes. E eu acho que disso isso acontece em razão dessas nossas limitações interpretativas que decorrem da nossa evolução, assim, do nosso progresso. E algumas coisas a gente já tem mais, né, solidificado, outras a gente ainda está percorrendo, né? Isso que tu falou, isso está na codificação, e eles trazem um exemplo justamente disso, que eles dizem o seguinte: imagina uma pessoa que tira a vida de outra dizendo que é legítima defesa, mas será que realmente foi legítima defesa? Será que ela não poderia ter esperado um pouquinho mais? Será que ela não poderia ter feito alguma outra coisa no momento? E essa situação do momento é só ela e Deus que sabe, né? Então, e ela vai dizer para eu tirei a vida dele para me defender, mas será que precisava realmente? Ninguém vai saber, né? Então tá aí a questão da relativização que a gente faz das coisas. Sim. Mas enfim, seguindo adiante, tem um livro, né? Conhece com certeza, O Caminho da Luz. Nesse livro, Emmanuel, ele traz um panorama muito, muito bacana e bonito, um dos melhores livros do Emmanuel, onde ele fala sobre a questão da nossa história, de um modo geral, né? A história da humanidade, visto numa visão espiritual também. E ele fala sobre alguns povos que vieram aqui do sistema de Capela, né, para poder dar uma alavancagem, assim, vamos dizer assim, né, na nossa humanidade. Ele cita 4 povos que vieram para cá para contribuir, né? Ele fala lá sobre os hindus, os egípcios, o pessoal lá do Oriente Médio, né, os hebreus, basicamente, e fala sobre os árabes que deram origem a vários povos, os gregos, o pessoal europeu e os romanos. E os romanos, eles têm, e é algo bem conhecido, até para quem não trabalha na área, que a questão do direito deles é uma coisa muito desenvolvida, né? Entre outras coisas, né? Como os correios e outras coisas desenvolveram bastante. Mas aí eu queria te perguntar qual a contribuição desse direito romano para os nossos dias atuais ainda, para a nossa vida, enfim, para a nossa sociedade atual, e qual a relação que a gente pode fazer isso com as leis divinas? Há alguma relação de todo esse conhecimento que os romanos vieram trazer? Carlos, realmente, assim, né, o Império Romano trouxe contribuições bem importantes para o direito, especialmente no âmbito de direito privado, né? Quando a gente estuda direito, a gente tem 2 grandes áreas, assim, que é o direito privado e o direito público. Ou seja, assim, em síntese, né, o direito privado são aquelas relações nossas
em âmbito doméstico nosso, né, direito de família, o direito civil, questões contratuais, né, e o âmbito do direito público, a gente já vai ter daí o direito penal, processo penal, relações com o poder público, com o Estado, o município, né, e no âmbito do direito privado, né, essa parte do direito civil, direito de propriedade, direito das obrigações, então essas questões de contrato, até onde vai a minha propriedade, até onde vai a tua, a ideia de posse, né? O direito de família, a ideia de casamento, isso veio muito do direito romano, né? Lá na faculdade, a gente estuda, e aí isso também, se a gente jogar no Google, a gente vê que é bem famoso, assim. Quando a gente vai estudar assim, os primeiros documentos normativos escritos, né? A gente vai ver lá a lei das 12 tábuas, por exemplo, que é do Império Romano, né? Foi escrito, sei lá, 450 antes de Cristo, mais ou menos. E ali eram tábuas, realmente, né? Assim, meio que pedras, assim, na época. Estavam escritas as leis que determinavam como deveriam ser os julgamentos, as punições para os devedores, o poder do pai sobre a família, essa questão do pátrio poder, é algo que veio muito lá no direito romano, então, que hoje a gente já sabe que é o poder familiar, né, já mudou um pouquinho, porque essa questão, né, masculina, não necessariamente a gente tem mais, né, a gente tem esses direitos iguais, né, de mãe, pai, enfim, quem for o cuidador, por exemplo, mas lá na lei das 12 tábuas, a gente teve uma primeira menção a isso, assim, essa questão da importância da família, da importância dessas relações familiares, do chefe de família, só que aí, claro, né, ele era lá daquele tempo, né, por exemplo, o pai tinha direito de matar um filho que nascesse com uma deformidade, por exemplo, né, podia vender o filho como escravo, né, então, assim, tinha aquelas coisas daquele tempo, assim, que a gente foi, a gente ainda tem os absurdos na lei, mas a gente deu uma melhoradinha, né, então, assim, mas tem uma base que ficou, essa questão do poder familiar, das relações da família, o casamento, então essa estrutura da família, essa estrutura da propriedade, né? Claro, a gente aí muito relacionado ao direito material, né? Ao nosso materialismo ainda, né? Essas preocupações com a propriedade de cada um, com os contratos, né? Contratos de compra e venda. Então, isso veio muito do direito romano e ainda está muito, muito, muito forte, né? Na nossa ciência jurídica. A gente estuda muito isso na faculdade. E faz muitas vezes menção, sim, àquele período, assim. E quanto ao teu questionamento, quanto à relação que a gente pode fazer com as leis divinas, eu acho que na medida, né, Carlos, que a lei dos homens ela vem progredindo, né, em consonância com o progresso da humanidade, porque na verdade as leis elas são reflexos da nossa sociedade, né? A sociedade ela vai se modificando, ela vai progredindo, e nós vamos tendo o progresso da legislação, né? A legislação ela não progride antes da sociedade, ela é uma consequência, né? E aí eu vejo que como essa ideia, né, do nosso progresso constante, para que a gente possa chegar em um determinado momento a talvez até não precisar mais das leis dos homens, que a gente possa realmente ficar somente tendo como guarida as leis divinas, me parece que as contribuições lá do direito romano, elas foram um início importante para algumas questões, né? Como essa ideia de família como base, como importância, né? Tendo uma importância social muito importante, a gente sabe como as obras básicas falam, né, da importância da criação dos filhos, do casamento, do matrimônio. Então, eu acho que isso foi fomentado naquele momento e a sociedade vai progredindo em cima disso e vai sempre tentando se aproximar, né, das leis divinas que estão na nossa consciência, assim. Então, eu acho que tem uma relação, sim, com as leis divinas que foram sendo ali intuídas naquele momento e que, aos poucos, a gente vai trabalhando, a gente vai melhorando, né? Então, por exemplo, lá, antigamente, era o pai, né, que mandava e desmandava na família. Hoje, a gente já sabe da importância
da mulher, do papel importante da mãe. Claro que nós ainda temos muitos desafios para equiparar essas duas figuras, mas um exemplo de como aquilo que o direito romano nos trouxe vem sendo trabalhado, né? E certamente daqui a muitos séculos a gente ainda vai estar tentando evoluir e vamos estar talvez referindo, né, as legislações do século XXI, né, que foram aí trazidas e que estão nos levando a um progresso e a uma harmonização com as leis divinas. Os romanos, né, eles tiveram realmente essa contribuição bem importante, né, porque imagina uma época que tinha muita coisa, falou que, claro, né, tem coisas bem antigas, mas de alguma forma mais sedimentada, assim, né, eles têm essa contribuição importante. E isso, espiritualmente falando, tem um motivo, né, Emmanuel fala isso bastante no livro, mas enfim, realmente é interessante a gente analisar essas questões de como a gente vai evoluindo materialmente e espiritualmente também, as questões espirituais também que estão envolvidas com as coisas, os fatos, as coisas que acontecem com a nossa vida material, né? É interessante agora, me lembrei tu comentando, né, que, enfim, nós somos muito materialistas, isso é um fato, né, mas já fomos mais, né, porque, por exemplo, se a gente for lembrar da lei de Talião, daí nem é direito romano, é antes, mas assim, olho por olho, dente por dente, né, se tu de repente, pegar um pedaço da minha propriedade, eu pego um pedaço do teu braço, né? Eu mato teu filho. Então, assim, as relações, né? Como a gente vem progredindo, né? A lei das 12 tábuas já era melhor que a lei de Talião, e assim a gente vai seguindo, né? Por exemplo, se a gente for olhar o Código Penal, a gente vai ver que os crimes contra a vida, hoje, são os crimes mais graves. Os crimes patrimoniais não são tão graves como os crimes contra a vida. Justamente porque eu acho que é um encontro com as leis divinas, a gente sabe, né? E aí, muito com isso que tu falou dessa relativização, né? A gente sabe que existem condutas que são muito graves, né? Sempre a questão do direito à vida, que é algo basilar, né? Sempre mais uma preocupação maior do legislador, uma preocupação maior do direito, e isso vem acompanhando, né, o progresso da humanidade, porque lá atrás a propriedade era bem mais importante. Assim. Mais importante, eu queria te fazer uma pergunta agora, também fazer uma citação de uma outra contribuição que a gente tem na nossa história, aí, do direito, enfim, que é o Marquês de Beccaria, né, italiano. Eu trouxe uma frase dele aqui para te fazer uma pergunta. Ele diz o seguinte: o meio mais seguro, mas ao mesmo tempo mais difícil de tornar os homens menos inclinados a praticar o mal é aperfeiçoar a educação. Então, aqui uma ideia, né, um conceito, uma preocupação com a educação justamente para evitar deslize, evitar crimes, enfim, esse tipo de coisa, né? E aí eu te pergunto, como a gente pode, então, aperfeiçoar essa educação do nosso espírito para que a gente evite ou diminua ou, né, transgrida menos as leis divinas, né? Porque a gente transgride o tempo todo. Como é que a gente pode fazer para educar justamente para evitar, né, dessas punições, entre aspas, que a gente sofre da lei, né? Da lei de Deus. Bem legal, Carlos, trazer o Beccaria, né? Também muito nesse contexto de evolução, né, das leis dos homens e indo, né, sempre ao encontro das leis de Deus, assim. O Beccaria, ele foi um jurista italiano lá do século XVIII, assim, e ele trouxe com muita força para o direito, especialmente para o direito penal, ideias iluministas, assim, ou seja, muita ideia de racionalidade, tentando afastar aquelas ideias de um rei absolutista, de falta de direitos da população, então tentando trazer novas ideias, né, para o direito penal, tentando repensar as bases do direito penal, contestando a realidade, assim, que ele via nas punições que eram praticadas na Europa, né. Então, assim, ele tem um livro bem conhecido, que, para quem quiser ir atrás, que tiver interesse, que é dos delitos e das penas, né, que é uma das bases, assim, do direito penal moderno, assim. E ele buscava muito essa igualdade perante a lei, abolição da pena de morte, erradicação da tortura como meio de obtenção de provas, o que era muito comum na época, assim. E aí ele trazia muito essas críticas, né? Fazia muito essas críticas para tentar harmonizar, né, o direito e evoluir, fazer com que o direito penal evoluísse, assim.
Então ele pensou muito sobre as punições. E aí, interessante essa frase do Beccaria que tu menciona, e eu procurei ela e eu vi que ela tem uma parte anterior, assim, que é o seguinte: é melhor prevenir os crimes do que ter de puni-los. E aí ele vai para essa segunda parte que foi que tu trouxe, dizendo que o meio mais seguro, mas ao mesmo tempo mais difícil de tornar os homens menos inclinados a praticar o mal é aperfeiçoar a educação. Ou seja, ele faz uma relação entre prevenção do crime, né, diminuição da prática delitiva, né, com educação, que é muito melhor a gente evitar a ocorrência dos crimes, ou seja, a gente evitar a violação das leis humanas e, por consequência, das leis divinas, né, do que a gente ter que pensar numa punição futura, né. E é óbvio, né, e ele trouxe essa obviedade, porque, como disse alguém que eu não sei, né, as obviedades precisam ser ditas, o óbvio tem que ser dito, né, e o Livro dos Espíritos fala muito sobre essa importância de educar o espírito, né, esse elemento que é a educação, e não a educação intelectual, né, Carlos, não só a educação intelectual, mas especialmente essa educação moral, né. Se a gente for olhar as obras básicas, especialmente o Livro dos Espíritos, o Evangelho, vai vir com muita força essa questão da importância da educação moral, né. E aí, até tirando um trecho assim do Livro dos Espíritos, os espíritos vão comentar, né, que é a arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então, se a gente tem uma educação fortalecida, uma educação moral fortalecida, e olha a importância da evangelização, né, espírita, a importância do DIGE, do trabalho, né, da área da infância e juventude nesse aspecto, o quanto isso é importante, não só, como Beccaria disse, no contexto de Beccaria, na questão de prevenção de crimes, mas como é importante a educação para realmente evolução da sociedade como um todo, né, para prevenir o desrespeito às leis divinas como um todo, né. E aí eu estava olhando uma questão específica do Livro dos Espíritos, a questão 682, que vai trazer até um tema sobre a lei do trabalho, na verdade, mas eu achei bem interessante, assim, gostaria de ler assim, um trechinho que eu achei aqui. Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem, né? Olha como Beccaria já percebia que precisava de algo para resolver isso, né? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, então, a educação, né? O homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus. Então, mais uma vez, a relação de dualidade. De respeito a tudo que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Então, como a doutrina espírita vai ao encontro do que Beccaria já falava, num contexto mais restrito, né, que era do direito penal, mas o quanto isso ainda é verdadeiro, o quanto isso ainda se aplica. E se tratando de direito penal, assim, a gente já está superando um pouquinho Beccaria, né, a gente está no direito pós-modernidade, que a gente fala, mas o quanto as lições dele ainda são importantes e o quanto a gente ainda está tentando estudar e compreender de que forma prevenir, né? De que forma prevenir a infringência das regras. E por mais que a gente perceba que existem muitos fatores que influenciam nisso, né? Que não é muito fácil na sociedade que nós vivemos hoje superar alguns desafios para evitar a criminalidade, por exemplo, a gente sabe que a base, que o cerne disso tá essa falta de educação moral, né? Que os espíritos já nos trazem aí, que é um desafio para a gente. É um desafio constante. E tu trouxe uma coisa que ele fala, né, que essa frase dele leva a gente entender isso, mas tu comentou também, que eu queria reforçar, é justamente essa questão da importância da educação para a gente trabalhar justamente não no efeito, mas na causa das coisas, né? E se fica só no efeito, tu vai combater o efeito pelo efeito e no final tu não vai conseguir ter um resultado. Você trabalha na causa, para evitar que uma pessoa, né, caia na delinquência, que uma pessoa caia no crime, do que simplesmente tu ir lá aprender ou ter uma outra atitude, né,
que é mais fácil, entre aspas, né? Enfim, tem outras questões, né? Mas trabalhar na base é o mais importante de tudo, né? Sim. Tu sabe, Carlos, que eu trabalho na SUSEP, né? Sou servidora da SUSEP e, enfim, a gente, né, atua ali nos presídios, assim. E como é difícil a gente ver, a gente pensar num resgate daquele indivíduo que parou ali, né? Embora a lei de execução penal, a gente tenha essa ideia de ressocialização do indivíduo, essa expressão ressocialização é super criticada, que na verdade, assim, a gente não ressocializa ninguém, né? Isso não existe, na verdade, ou o indivíduo. Claro que a gente pode pensar num progresso o tempo todo, né? A gente está errando e evoluindo o tempo todo, por que não essa população prisional? Mas o quanto é difícil, né? Tu resgatar um indivíduo que não tem valores, às vezes, mínimos de respeito à vida humana, sua própria vida, né? Porque ele não teve introjetado isso, né? Como é difícil a gente vislumbrar essa realidade. É muito triste quando a gente se depara com uma pessoa que perdeu o propósito, assim, não tem mais propósito, que tá ali realmente vivendo essa encarnação descomprometido e a gente sabe que não é uma responsabilidade só dele, é muito dele, mas a gente sabe que existe aí uma família, políticas públicas, existem muitos outros responsáveis por esse contexto. E o quanto, sim, seria muito melhor que a gente pudesse pensar lá no início, né? Nesse espírito, nessa formação dele, nessa caminhada, para que ele não precisasse chegar onde ele chegou, né? Com certeza. Eu acho que é por aí o caminho, né? Ana, então eu queria te fazer uma pergunta, né, dando sequência às nossas questões. No Livro do Espírito tem uma questão, a 621, que fala sobre as leis de Deus estão na consciência. É uma das perguntas mais importantes do Livro do Espírito, na minha opinião. Já tem vários desdobramentos que a gente pode fazer. Mas daí eu te pergunto, por que, se está na nossa consciência, por que a gente, sistematicamente, a gente transgride essas leis? E tem como a gente, de alguma forma, afirmar ou alguém dizer que não conhece essas leis ou não sabe dessas leis que estão na consciência? Né? O que pode falar para nós a respeito disso? Olha, Carlos, quanto ao desconhecimento, a gente sabe bem que essa aí não cola, né? Os espíritos são bem claros quando trazem essas informações para a gente, dizendo, olha, não há que se dizer que se desconhece totalmente as leis divinas, porque, como a gente mesmo já conversou, elas estão na nossa consciência, né? Então, na verdade, a gente tem isso introjetado, né? E estamos trabalhando nessa mensagem há muitas encarnações, né? Então, a gente tem um conhecimento, claro que a gente sabe que alguns estão num nível evolutivo de conseguir compreender melhor, entender melhor as leis divinas, outros nem tanto, mas a gente não pode falar de desconhecimento, isso é um primeiro ponto, assim. E só que embora, né, elas estejam na nossa consciência, o que em síntese, né, assim, significaria que seria fácil a gente seguir as leis divinas, a gente infringe porque a gente tem uma dificuldade muito grande relacionada ao nosso momento evolutivo, né? Eu acho que está totalmente relacionada ao progresso, né? Não só nosso como indivíduo, mas da população como um todo, na nossa sociedade, né? E a gente sabe que não adianta a gente progredir sozinho, a gente vai precisar levar mais gente conosco para que nós realmente tenhamos uma mudança de perspectiva, uma mudança, num alinhamento cada vez maior das leis dos homens às leis divinas, e né, no futuro a gente imagina que vamos mais precisar das leis dos homens, mas a gente está num momento ainda em que a gente precisa das leis dos homens e que a gente tem muita dificuldade realmente de cumprir, né, de compreender as leis de Deus. E me parece que há uma dificuldade que não é para todos, assim, eu acho que todos têm em algum grau, né, essa dificuldade, mas ela está completamente relacionada ao progresso de cada um de nós, né? E aí a gente consegue, às vezes, em alguma lei divina, dar um salto, né? Em algumas a gente às vezes não consegue, então a gente tem esses desafios. Se a gente for olhar todas as leis morais ali, né,
que o Livro dos Espíritos nos traz, a gente vai ver que a gente consegue ter uma compreensão melhor de algumas, a gente tem maior dificuldade em outras, e está totalmente relacionada ao nosso momento da nossa caminhada evolutiva, né? Mas isso nos dá um alento também, Carlos, de certa forma, porque a gente consegue, é possível acreditar que a gente vai progredir, a gente vai evoluir e que a gente vai ter uma compreensão cada vez maior, né? Seja pelo amor, seja pela dor, né? O que vai ter que nos acontecer para que isso aconteça, mas a gente vai tentar, a gente vai sempre estar nessa marcha evolutiva para conseguir cada vez mais buscar essa compreensão total, né? Essa compreensão plena. É isso aí. É um processo, como eu digo, né? É um processo, a gente está sempre em caminho, não pode desistir nunca, não pode parar, né? Queria te fazer uma pergunta agora, né, de um filósofo, né, antigo do século XVII, o John Locke, ele falava, não há lei sem liberdade, né? Onde não há lei, não há liberdade. E essa frase, ela é muito parecida com um filme dos 10 Mandamentos, um filme bem antigo, né? Eu acho que é da época, década de 50, eu acho. Onde Moisés, ele desce lá no povo, no deserto, e diz para eles algo mais ou menos parecido, mas ele diz assim, não há liberdade sem lei. Que o povo queria liberdade. E Moisés desce e diz assim para eles, não há liberdade sem lei. Com relação a isso, eu queria te perguntar, com relação à nossa vida espiritual, nós espíritos em evolução, a gente pode afirmar, né, que a gente só será livre completamente como espírito quando a gente, de alguma forma, estiver submetido a essas leis divinas. E não há um paradoxo, né, essa liberdade e submissão ao mesmo tempo? O que tu pode falar para nós a respeito disso? É interessante, Carlos, que o Locke, se a gente for estudar, assim, eu não tenho muito conhecimento sobre, né, esse filósofo, mas assim, quando a gente vai estudar, no direito a gente estuda um pouquinho no início alguns filósofos bem importantes, como, por exemplo, o Locke, assim. E a gente vê que ele teve uma busca muito grande por liberdade, né? Liberdade intelectual, tolerância, ele buscava muito isso, né? E ele percebia que essas liberdades que ele buscava, que ele defendia, naquele momento de tensão que ele vivia ali, porque o século XVII ali uma ebulição já para vir o iluminismo, a Revolução Francesa, então, né, nosso planeta estava numa ebulição de pensamentos, de ideias, assim. Ele percebeu que essas liberdades, assim, que ele buscava, ele somente ia conseguir realmente enraizar essa ideia se a lei dos homens efetivamente fornecesse alguma garantia nesse sentido, o que ele não via na época. Então, ele defendia muito essa liberdade e ele só vislumbrava essa liberdade se a lei assim previsse. Então, por isso que ele faz essa relação, né? Se eu não tenho uma lei, eu não tenho liberdade. E no processo penal, no direito penal, assim, que é a minha área de estudo, tem um professor muito conhecido, assim, de quem é dessa área, né? O professor Auri Lopes Júnior, que ele diz também, né, que a lei, por exemplo, dos homens, né, ela tem que estabelecer a forma com que os atos de um processo vão ocorrer, por exemplo, porque, segundo ele, forma é garantia. Então, indo ao encontro do que o Locke disse, né, ainda precisamos, né, pensar de que se eu não tenho uma lei que me garanta um direito, eu posso acabar tendo a violação da minha liberdade, né, eu posso acabar tendo a violação de uma garantia, né, que eu tenho como indivíduo. E mesmo a gente tendo cada vez mais legislações que se preocupam com essa segurança que nos dá liberdade, com a garantia de liberdades, a gente sabe que ainda ocorrem muitos desrespeitos, muitas infringências às nossas liberdades, né? Então, realmente é uma relação, parece paradoxal, parece estranha, mas nós ainda, no momento evolutivo que nós vivemos, né, no momento que a humanidade se encontra, a gente, para ter uma liberdade
mínima, eu diria, nem vou dizer uma liberdade plena, né? Uma liberdade mínima, né? Então, porque para a gente ter liberdade, a gente precisa ter segurança, a gente precisa ter garantia da nossa vida, a gente precisa ter educação de qualidade, precisa ter diversas outras questões, né? A gente ainda precisa de lei, né? Que nos traga isso, assim. Então, no nosso momento evolutivo atual, assim como lá no século XVII, quando Locke falou isso, nós ainda precisamos de leis escritas para nos sentirmos livres. E ainda assim, a gente tem violações constantes. Embora isso seja bastante paradoxal, assim, porque as leis humanas acabam sendo freios para as nossas condutas, né? Porque a gente tem dificuldade de compreender os limites dos nossos direitos, né? Os limites do nosso livre-arbítrio. A gente ainda precisa dessas podas, né? Dessas limitações feitas pela lei. Mas me parece assim que o nosso espírito ele não foi criado para precisar desse limite no futuro, né? Eu acho que na medida em que a gente for evoluindo como espírito, como sociedade, algumas leis humanas elas vão se tornando desnecessárias. E aí a gente vai conseguir chegar nessa ideia que parece mais lógica de uma liberdade sem necessidade de previsão legal. Né? Eu acho que essa é a ideia. Nós vamos precisar só das nossas leis divinas, né? Que estão na nossa consciência, aquilo que a gente falou, que o nosso direito vai até aonde vai o direito do outro, e a gente vai conseguir perceber isso com mais facilidade, com mais tranquilidade, né? E aí nós não vamos precisar, nós vamos ter liberdades cada vez mais plenas, nós vamos nos perceber cada vez mais livres e com menos necessidade de uma legislação dos homens, né? E a gente tem diversos exemplos disso já, né, Carlos? Por exemplo, para a gente chegar no momento que a gente está hoje, a gente precisou passar, por exemplo, por uma lei humana que trouxe a necessidade de dizer, olha, o homem negro é livre. Nós precisamos em algum momento dizer isso, né? Hoje nós não precisamos mais. Temos questões muito preocupantes quanto ao racismo ainda, temos, né, preconceito, mas nós já conseguimos superar uma parte do problema, né? Então, para que o homem negro pudesse ser livre, houve necessidade de uma legislação em determinado momento. Hoje nós já não precisamos mais. Hoje a gente sabe disso, a gente está tentando agora aparar as arestas desse ranço histórico que ficou. Né? Mas me parece que esse exemplo e diversos outros que a gente pode pensar demonstram que a gente está cada vez mais conseguindo buscar uma liberdade, talvez até maior, com menos lei, né? Só que para isso a gente precisa de um progresso social bastante grande, né? Por enquanto nós seguimos com esse paradoxo de que para que nós tenhamos liberdade nós ainda precisamos das leis dos homens. E na verdade, se a gente for analisar espiritualmente falando, um dia a gente for um espírito puro, a gente vai ser um espírito livre, como nesse aspecto falou, mas a gente vai estar submetido à lei de amor, que é a lei de Deus, né? A gente vai ser totalmente livre embaixo dessa lei. Então, a lei, de alguma forma, a gente vai estar sempre submetido. Alguma lei a gente vai estar sempre submetido. Sim, mas eu acho que se a gente conseguir se vincular somente às leis divinas, a gente vai ter dado um progresso grande, né? Não, o problema é que nós ainda precisamos das leis dos homens, né? Não, com certeza. Eu tô falando isso só quando a gente for espírito lá em cima, né? E a gente já falou um pouquinho sobre isso nas outras questões e tal, mas eu queria te perguntar para daqui a pouco se tem mais alguma coisa que tu queira contribuir. O que, na tua opinião, né, nesse tipo de mundo que a gente vive, não digo agora, mas esse tipo de mundo material que a gente vive, é possível, ou vai chegar algum tempo que as leis humanas, né, elas se harmonizem, se ajustem e simplesmente sejam as leis de Deus, no caso. As legislações humanas sejam simplesmente baseadas nas leis universais, as leis de Deus, no caso. Não necessariamente agora, né, mas em algum momento tu vê isso, ou só quando a gente é muito evoluído. E hoje, qual a grande dificuldade que tu vê, né, para que isso seja algo que possa acontecer? Olha, Carlos, eu acho que a doutrina espírita deixa bem claro para a gente que sim, né, vai ser possível um dia
as leis humanas se harmonizarem e se basearem unicamente nas leis divinas. Inclusive, me parece que em algum momento a gente vai chegar num progresso suficiente para que a gente não precise mais das leis humanas, né? A gente vai realmente, simplesmente precisar da nossa consciência, né? Que nós vamos manter mais evoluída, mais capaz de compreender os desígnios divinos, enfim, as lições de Deus. E me parece que a doutrina espírita é muito clara, assim, de dizer que sim, né, o nosso progresso moral, ele vai chegar num momento em que ele vai ser suficiente para que a gente possa alinhar, né, as nossas compreensões, enfim, a somente as leis divinas, né. Antes disso, me parece que, com essa marcha evolutiva, nós vamos, sim, cada vez mais harmonizando as leis humanas às leis divinas, isso já vem acontecendo, né? Mas depende muito do nosso progresso, né? Que nós vamos progredir, a gente sabe que vai. Agora, quando, de que forma isso vai acontecer, é um mistério, né? Mas, sim, a gente vai chegar nesse nível. Espero que logo, né? Difícil, né? Porque a gente tem aí enfrentado muitos desafios para fazer essa transição planetária aí que a gente está vivendo há muito tempo. Então, me parece que ainda temos uma caminhada longa, mas a doutrina espírita, os espíritos nos dão esse alento, né? E é interessante, assim, pensar nesse contexto de alinhamento, assim, né? Esse teu questionamento quanto a esse alinhamento das leis humanas às leis divinas, o quanto isso perpassa, assim, Carlos, por uma evolução social ampla, né? Não adianta só uma evolução individual nossa, né? Porque, assim, se a gente for ver, hoje em dia, né, ano 2021, a gente já tem pessoas que não precisam de determinada legislação, né? E nós temos, só que por que ela ainda precisa existir? Porque tem um grupo de pessoas que precisam dela, né? Então, voltando aí à discussão do racismo, enfim, existem pessoas que não precisam mais dessa discussão, isso já está superado, né? Eu já estou num nível de evolução que eu consigo compreender que, né, os direitos eles independem de raça, de crença, de cor, enfim, mas nós ainda temos um grupo da nossa sociedade que precisa, né? Assim como, né, um outro grupo precisa de uma outra questão que ainda não conseguiu evoluir e ainda precisa de uma lei humana para trazer essa restrição. Então, o quanto isso exige da gente uma evolução como sociedade, né, para que a gente tenha esse alinhamento da legislação. Porque não adianta eu dizer, bom, eu não preciso mais dessa lei, né? Se ela ainda existe, ela ainda vai ser necessária se ainda houver, né, um grupo da população que precisar dela. Então, o quanto é importante que a gente evolua como sociedade, como planeta como um todo, né, para que a gente possa alcançar essa harmonização cada vez maior e no futuro a gente não precise mais de faculdades de direito, né, que a gente consiga, que a gente possa extinguir aí esse curso, a gente possa pensar em outras formações, né, porque as pessoas vão ter a tranquilidade de si. Aí a gente vai estudar física, né, Carlos, a gente vai para essa... Não deixa os advogados ouvirem isso, Ana. Pois é, né? Eles querem litígio, né? A gente quer litígio, mas não. Eles vão evoluir também, a gente vai todo mundo evoluir. Tudo evolui, né? As profissões evoluem, tudo evolui. As profissões evoluem, né? Com certeza. O que eu ia te perguntar agora, né? No livro Evolução em Dois Mundos, que é um dos livros do André Luiz, que alguns dizem que é um dos mais complicados da série André Luiz, ele fala que o ser humano, ele se torna ser humano quando ele adquire o pensamento contínuo. A partir desse momento que ele adquire o pensamento contínuo, ele começa a ter o livre-arbítrio, ele começa a ter o poder de tomar as decisões dele, de decidir se ele quer ou se ele não quer fazer alguma coisa. E aí a questão pode as leis divinas, de alguma forma, impor para alguém evoluir, alguém que não quer evoluir, alguém que quer persistir no erro, né? Ou alguém que não quer reencarnar, por exemplo? A lei humana, a lei divina pode fazer com que aquela pessoa reencarne ou evolua, mesmo ela não querendo, e que mecanismos a lei divina se utiliza para que esse espírito, para que essa pessoa, enfim, possa fazer isso, possa agir, vamos dizer, dentro da lei isso. E isso não seria uma própria, tipo assim, Deus está transgredindo a própria lei dele?
Tipo assim, te dá liberdade, mas de algum ponto te tira essa liberdade em algum momento. O que tu acha? O que tu pode dizer para nós? Olha, Carlos, eu fui dar uma olhadinha no Livro dos Espíritos, né? Fazer uma consulta para tentar pensar um pouquinho na resposta. E eu achei a questão 783, que fala da lei do progresso, a seguinte informação dos espíritos: ao progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Então, por essa resposta, me parece que a lei moral do progresso, né, eu acho que fundamentalmente essa lei, que é uma força da natureza, né, os espíritos vão nos trazer isso, é uma força da natureza, é uma potência, é algo que a gente não tem como controlar, né, é algo divino que a gente não tem nenhum controle e muito pouco conhecimento sobre, né, e é interessante pensar até no nosso próprio progresso, né, às vezes a gente olha para trás e pensa assim, meu Deus, como é que eu agi daquele jeito, hoje penso totalmente diferente, e a gente não sabe muito o caminho que a gente tomou para mudar aquele pensamento, a gente sabe que aconteceram situações na vida da gente, enfim, mas a gente percebe que a gente evoluiu e não sabe muito assim, não, eu vou explicar assim, o que me aconteceu, o que fez eu pensar, não, a gente é uma soma de fatores que a gente não sabe muito bem explicar. Então eu acho que a lei do progresso é essa força da natureza que está muito além da nossa compreensão, assim, né? E os espíritos tentam trazer para nós, na medida na nossa potencialidade de compreensão, né? Que esse progresso tem um poder invariável de nos empurrar para frente, né? De nos fazer progredir de uma forma ou de outra, né? Por aqui ou por ali. E esses constrangimentos, né? Que podem nos acontecer, então, uma doença, um sofrimento conjugal, a perda de um ente querido, enfim, né? Ou até bênçãos, né? Situações muito felizes, muito especiais que a gente vive, elas são engrenagens, né? Que Deus nos coloca, que Deus nos sujeita, né? Para nos transformar. Então, sim, né? As leis divinas, acho que especificamente essa lei do progresso, eu acho que aí a gente pode pensar na lei do amor também, a lei da caridade, a gente pode pensar em tantas questões, né, que nos constrangem, de certa forma, a ter uma vontade, né, de mudar, às vezes até inconscientemente, assim, e sem dúvida alguma, essa mola propulsora aí que Deus nos trouxe, né, que é o progresso, faz com que, de uma forma ou de outra, as coisas se movimentem para que esse progresso aconteça, inclusive para aquelas pessoas que, utilizando o seu livre-arbítrio, decidem, eventualmente, por não progredir. Como o progresso é algo inevitável, né? Os espíritos trazem isso para nós, não dá para a gente fugir disso. Mesmo quem não quer, vai progredir, né? Pode não ser agora, vai ser um outro momento, enfim. E essa questão da reencarnação, né? Essa grande sacada divina de nos trazer aí em diversas encarnações para que a gente viva diversas experiências, não deixa de ser uma forma, né, de nos sujeitar a essas transformações, assim. E aí, pensando um pouco nesse teu questionamento dos mecanismos, né, que Deus se utiliza, eu acho que a gente tem ainda muitas coisas que a gente não entende, né, sobre isso, mas a gente pode pensar, por exemplo, nessa pandemia que nós estamos vivendo, né? Essa pandemia pela Covid-19, que ano passado, especialmente, esse ano também, né, em algum momento foi muito forte, a gente sabe que foi uma providência divina, né? A gente sabe que foi muito desafiador, muitos espíritos desencarnaram, quem ficou, né, passou por muita coisa, a gente está vivendo muitas coisas, a gente está vivendo aí uma crise econômica sem precedentes, a gente está vivendo algumas questões aí que a gente nem sabe o que vai vir pela frente, né? É muito desconhecido para nós, mas sem dúvida alguma, a Covid-19 veio para nos mostrar isso que a questão do Livro dos Espíritos nos trouxe, de tempos em tempos, a coisa vai se movimentar, né? A espiritualidade vai fazer agir. E se vocês estão tendo dificuldade para progredir, a gente vai dar um empurrãozinho
Então, eu acho que é mais ou menos assim. E para encerrar, tu perguntou, né, se esse tipo de intervenção seria uma afronta, né, à própria lei de Deus, assim, e essa questão do livre-arbítrio. Na minha visão, Carlos, todas as leis morais, elas caminham em harmonia, né? Elas precisam caminhar juntas. Não existe uma lei melhor que a outra, uma mais importante, enfim. Então, nesse aspecto, a gente não pode pensar só no livre-arbítrio como algo isolado, né? A gente tem que pensar numa harmonia, né, para que as leis divinas possam efetivamente se fazer perceber, né, para que a gente possa realmente percebê-las agindo assim. Então, a gente não pode pensar numa afronta, né, porque a lei do progresso move todas as coisas, não vai deixar de agir, ela vai se unir às demais leis morais que a gente tem aí. E aí me parece também, mais uma vez, interessante que o quanto o nosso desconhecimento, né, sobre as verdadeiras engrenagens que Deus tem para agir nas nossas vidas, na evolução da humanidade. Eu acho que é esse desconhecimento, esse véu que ainda cobre muita coisa, assim, que a gente não permite, que não nos permite realmente entender, compreender, né? Eu acho que é mais ou menos por aí quando a gente pensa nessa, né, em Deus infringindo as suas próprias leis. Eu acho que é nosso desconhecimento mesmo. Eu acho que tu chegou no cerne da questão, acho que é isso aí. Respondeu bem certinho. É questão do Nota progresso 10. mesmo. É questão do progresso mesmo. Progresso, como ele está em harmonia realmente, né? E a gente está sujeito a isso, não adianta, né? E isso a gente tem vários exemplos, inclusive dentro de casa com os filhos da gente, né? Vai dando oportunidade, não quer, chega uma hora, vai ter que ser de um jeito ou de outro. Isso é natural. A gente está chegando no final, Ana, e eu tenho mais duas questões para ti. Uma com relação a gente falou agora um pouco sobre as leis divinas, né? As leis estão no livro dos Espíritos, as leis morais. Está lá na terceira parte, o livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. A terceira parte fala sobre as leis morais. Que ele fala lá, né? Faz uma maneira didática, né? Fala sobre as leis de Deus ali, as leis divinas, as leis naturais, melhor dizendo. E eu queria te perguntar qual daquelas tu acha mais importante para nós, nosso espírito em evolução, se tu acha que tem alguma que se destaque em relação às outras, enfim, né? O que tu pode falar para nós, né? Olha, Carlos, na minha opinião, eu acho que, e até por ser, eu acho, a mais desafiadora, né? Quem é a pessoa que já conseguiu entender todas as outras, né? Então, eu acho que a mais complexa, a mais desafiadora, assim, é a lei de justiça, amor e caridade. Porque eu acho que ela traz coisas tão profundas, que a gente tem tanta dificuldade de compreender, né? A gente falou tanto aí da lei do progresso, por exemplo, agora há pouco, né? Ah, parece tão simples entender, né? Ah, a gente desconhece e tal, mas todo mundo vai progredir, ok, né? Mas aí quando a gente vai pensar na lei do amor, né? Que tu mesmo comentou que quando a gente chegar a espíritos puros, a gente ainda vai estar submetido à lei do amor. Porque é algo tão profundo que a gente não tem. A gente tem tão pouquinha ideia do que seja, né? A gente tem tanta. A gente se equivoca tanto sobre isso, assim. Quando a gente pensa em caridade, que é algo tão profundo que Jesus nos trouxe como base do homem de bem, por exemplo, né? Justiça, né? A gente falou aí tanto da questão de entender os nossos direitos, o quanto isso é importante para o nosso progresso, né? Entender até onde eu posso ir, né? Até onde o outro pode ir, como é que funciona essa relação entre todos nós, assim, a nível de humanidade. Eu acho que é a lei moral mais desafiadora. E é interessante que quando a gente vai estudar a lei de justiça, amor e caridade, a gente tem uma tendência de dividir, né? Eu vou lei de justiça, lei de amor e de caridade. Mas não é à toa que ela está reunida, né? Porque se a gente vai ler, a gente vai perceber, a gente vai estudar que, na verdade, elas estão... É uma coisa só. A lei de justiça, amor e caridade. E por isso é tão desafiador. Porque não adianta eu só entender os meus direitos, eu só entender do amor, ou eu só entender de caridade, eu preciso de um conluio disso tudo, né? Para chegar numa compreensão. E aí dificulta ainda mais, né, esse desafio, assim. E é fundamental para o nosso progresso, né? Pensar em justiça, pensar em amor e pensar em caridade como uma coisa só é um desafio enorme. E eu acho que a gente não vai conseguir fugir disso.
para a nossa evolução, né? A gente percebe muito isso na nossa própria vida, né? O quanto a nossa evolução como ser humano, como espírito, assim, perpassa preponderantemente por isso, né? Acho que é um grande desafio. Concordo contigo. Essa aí eu acho que é a mais importante mesmo. Tu E marca essa também, Carlos? Marco essa também. E uma coisa importante, assim, ressaltar, que eu acho que é interessante, quando a gente fala ali de justiça, de amor, justiça, amor e caridade, ou a bondade, que a gente pode colocar também ali, onde a gente consegue ver nas questões divinas é justamente na reencarnação. Porque através da reencarnação a gente vê o amor de Deus para conosco, nos dando uma oportunidade, e vê a justiça de Deus da onde a gente vai reparar os nossos próprios erros. Então, através da reencarnação, a gente consegue ver essa bondade, essa justiça, esse amor de Deus para com a gente. Né? Então, é interessante a gente identificar essa lei de justiça, amor e caridade na reencarnação. Não só na reencarnação, mas na reencarnação a gente consegue enxergar ela de uma maneira mais assim, mais detalhada, mais importante, mais robustecida. E aí, para finalizar, tá, eu queria te perguntar duas questões pequenas numa só. Como é que Deus educa a gente com essas leis todas, né? E se há punição nas leis divinas, né? Como é que Deus há essa punição nas leis divinas, né? Como é que Deus nos educa e como é que há essa punição nas leis divinas quando a gente não transgride essas leis divinas? A tua opinião a respeito disso? Eu acho que aí tá o maior esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, né, Carlos? O quanto a gente estuda isso, o quanto a gente tem muitas vezes essa visão, até, enfim, às vezes até do próprio catolicismo, assim, que é muito a base da nossa formação, enfim, o quanto a gente tem uma ideia de Deus punitivo, né, de Deus que pune, assim, e o quanto a gente precisa estudar, porque a gente volta e meia vem com essa coisa de Deus que castiga. Eu acho que é difícil, como é difícil a gente tirar isso do nosso pensamento, tá muito introjetado isso na gente, né? Eu acho que isso uma das principais lições que a doutrina espírita nos traz, que o espiritismo nos traz, assim, essa mudança de pensamento, assim. A gente sabe que não há punição, a gente sabe que há lei de causa e efeito, né? Ação e reação. As coisas que a gente faz, que a gente planta, a gente colhe, e só que a gente precisa de uma maturidade espiritual importante para entender isso, porque é mais fácil entender que alguém está me punindo, né? É mais fácil eu dizer que eu não tenho muito assim, Deus está me castigando, sei lá pelo quê, né? Eu tô assim meio que, né? Como a gente diz, joguei pedra na cruz, né? Coitada de mim, assim, nem fiz nada. E a gente sabe que na verdade não, né? E aí, quando a gente estuda a doutrina, aí vem uma outra coisa também que a gente costuma, lei de causa e efeito, eu fiz lá na encarnação, na minha segunda encarnação, negócio há muito tempo atrás, eu não sei porque eu tô arcando com isso ainda, e a gente não percebe que nessa encarnação a gente está errando, a gente está plantando o que não deve, está colhendo, né? Mas a gente quer também botar uma responsabilidade lá numa reencarnação anterior, enfim. Embora possa ter uma relação, a gente às vezes também deturpa esse conhecimento também que nos é trazido, né? Mas como já comentei, Deus não nos pune, né? A gente está sempre aí agindo, né? A gente está sempre sendo colocado diante de provas, diante de expiações, e a gente está tentando sempre se melhorar, e a gente vai passar por diversos desafios até conseguir evoluir, progredir em determinados aspectos, né? E a lei de Deus nos educa de muitas formas, né? Me parece que tu comentou agora há pouco que a reencarnação, né, é um grande mestre aí, né, desse método de ensino aí de Deus, né? Eu acho que a reencarnação é um ponto-chave desse método. Eu acho que pela reencarnação, eu acho que é uma das principais formas de educação, por essas diversas existências, diversas experiências que a gente tem. A gente vai se educando, a gente vai se aprimorando, e a gente vai fazendo esses resgates, né? Que são tão importantes, assim. Então, acho que vai ao encontro daquilo que a gente comentou, que a gente está em busca dessa grande lei divina de justiça, amor e caridade, e é a reencarnação que nos permite isso, assim.
através desses resgates, dessas ações e reações, dessas buscas por melhoramento. Eu acho que é por aí que Deus nos educa. E eu acredito que de muitas outras formas que também a gente talvez até desconheça, talvez a gente até não tenha uma compreensão total sobre, que eu acho que perpassa pelo que a gente já falou, né? Mas eu acho que a gente não tem talvez uma compreensão ainda plena sobre essa educação divina, a forma como os espíritos nos auxiliam nessa educação, nessa evolução, nessa educação moral, né? Eu acho que ainda há muitos mistérios, né? Mas que a gente sabe que existe algo maior aí. É isso aí. A Joana de Ângeles fala, né, que a gente deve substituir a punição por responsabilidade. Né? A gente tem que ser responsável pelos nossos atos. E mesmo que a gente não seja responsável, um dia a responsabilidade vai vir na nossa conta. Né? E olha que aí a gente pode interpretar como uma punição, mas na verdade é a responsabilidade agindo, né? Acontecendo. E é interessante fazendo esse link com o que a gente está conversando hoje, né? Que são as leis dos homens e as leis divinas. A pena, né? A pena que a gente infringe ao indivíduo que pratica um crime, por exemplo, ela também vem sofrendo essa mudança, né? Antigamente ela tinha um viés punitivo e hoje ela tem esse viés de responsabilização. Na verdade, é uma responsabilidade por aquilo que tu fez. Então, antigamente tinha aquela coisa, né, da punição, da tortura, da violência física, né, do sufrágio mesmo físico, assim. E isso também vai perpassando, né, mostrando que aos poucos vai acontecendo um alinhamento. É isso aí. Bom, então a gente está chegando no final, né, desse bate-papo. Foi bom aí, foi bem legal a gente conversar sobre esses assuntos. Acho que o pessoal ficou bem feliz, né, pelas informações que foram trazidas, pelos exemplos, né, pelo esclarecimento de algumas coisas, né, algumas ideias, alguns conceitos. E a importância da gente fazer esses links sempre, né, com a doutrina espírita, com a nossa vida espiritual. Então, fica aí para nós, né, essa oportunidade de a gente se aprofundar um pouquinho mais. E eu acho que a palavra-chave de todas essas questões é essa que a gente falou no final, a responsabilidade que todos nós temos diante das leis de Deus. Então, Ana, eu quero te agradecer, né, de coração, pela ter aceitado esse desafio, esse convite, e pelas tuas contribuições, né, as coisas que tu trouxe para nós, e com certeza engrandeceu bastante o trabalho. Se quiser comentar alguma coisa, com as palavras derradeiras. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de conversar um pouquinho sobre o tema. Aprendi muito, refleti muito. Acho que aprendi mais do que trouxe efetivamente alguma grande contribuição, assim. Espero não ter confundido ainda mais o pessoal que ouviu a nossa conversa. Agradeço, então, mais uma vez por essa oportunidade de a gente conversar e o quanto é interessante, assim, fazer essa reflexão, porque, para mim, né, que atuo diariamente com as leis dos homens, assim, o quanto é importante que eu faça sempre essas ponderações, né, entre o que prevê a lei do nosso tempo e aquilo que Deus deseja, que Deus espera das nossas condutas, né? Às vezes a gente tem muita dificuldade de fazer esse alinhamento, mas eu acho que é uma busca constante que a gente precisa fazer, e especialmente da minha parte, que atuo nessa área do direito, né? É isso aí. Então, mais uma vez, obrigado, Ana. Pessoal, agradeço a todos pela terem acompanhado com a gente esse trabalho, nosso penúltimo trabalho do ano. Né? Fica o convite para que vocês possam estar sempre prestigiando, acompanhando, né, essas atividades que a gente está desenvolvendo. Quem não pôde assistir os outros vídeos, se puderem, assistam, porque são todos vídeos que trouxeram muitas contribuições importantes, as pessoas que vieram trouxeram muitas informações, e esses links que a gente deve fazer sempre, que eu sempre destaco, a gente deve fazer sempre da nossa vida material, física, a gente vive nesse mundo, com as questões espirituais. E graças a Deus, né, a gente tem essa oportunidade de estar dentro do movimento espírita, da doutrina espírita, que permite justamente esses links. Então, agradeço a todos, desejo a todos uma ótima semana e até a próxima
se Deus quiser. Tchau, pessoal.